Gente, tudo bem? Que privilégio estar aqui falando para vocês. Bom, e eu começo o meu assunto, que eu espero mexer com todos vocês, fazendo uma pergunta. Com quantos anos você acha que vai morrer? 200? 300? Olha lá, hein? Quem sabe? Quantos? 700 anos. Pois é uma reflexão interessante. E eu tenho certeza que isso mexe com as pessoas, a morte mexe com as pessoas, né? Mas nós temos uma finitude. Então vamos fazer aqui uma conta bem rapidinho para ver se a gente chega nesse número. Bom, trazendo aqui para minha família, os meus avós partiram com mais ou menos 70 e poucos anos. Os meus pais certamente vão passar dos 80. Então quer dizer que eu vou viver ali por volta de 90 anos? Pode ser que não. Quem sabe eu esteja aqui hoje falando com pessoas que viverão 120, 150 anos. Quem sabe? Nós temos um grande desafio. Entender que o aumento da expectativa de vida, ele pode ser exponencial e não linear. Eu vou contar como é que funciona isso durante a trajetória no mundo. Em 1800, vocês sabem qual que era a expectativa de vida, gente? 28 anos. Sim, em 1900 passamos para 32, um pequeno saltinho. Já nos anos 2000, 66 anos, um saltão. E hoje no Brasil, alguém sabe a expectativa daqui? 73, quase lá, quente, legal. Lembrando que em países desenvolvidos, a gente já superou os 90 anos. Agora, olha só, gente, só para a gente também, entender como é que funciona isso no cenário feminino. Que coisa boa. Nós, mulheres, vivemos 7 anos a mais que os homens. Oh, coisa boa. Isso significa o quê? Que a gente vai sassaricar na viuvez. Eu tô pronta para isso. Eu vou viajar a beça e eu sei que vocês também. E a gente vai continuar dando muito lucro para as agências de viagem, que conhecem ali, minha gente, o nosso potencial. Eles sabem o tamanho do nosso bolsinho, que não é pequeno, a mulherada que arrasa. E outra coisa também, outro número interessante, adivinha quantos longevos, hiperlongevos e centenários nós temos no Brasil hoje? Gente que vive 100 ou mais anos, estão vivinhos. Chuta. Essa ninguém sabe. De 24 mil do último censo, em 2010, passamos para mais de 37 mil superlongevos. Parece pouco, mas a gente está avançando ali, E também eu não tenho como não terminar essa primeira parte do meu discurso falando da mulherada, gente. Só nós sabemos o quanto lutamos e estamos ainda na luta, para melhores espaços, salário, lugar de fala. Então, falando em viver mais, é muito justo que a gente viva muito mais tempo e muito bem para aproveitar o resultado dessas nossas árduas conquistas. E aí eu chego no tema principal do meu trabalho, que é a longevidade. Mas afinal, o que é longevidade? Vocês sabem o que é longevidade? É só viver mais? Criou-se uma obsessão a respeito do tempo a ser vivido, como se eu tivesse que cumprir uma tarefa de videogame. Eu preciso bater os 100 anos. Quem sabe eu não viva 120. Só que isso tem muito mais a ver com a conexão da qualidade dessa jornada. Quando a gente fala de longevidade, tem 2 palavras que retratam muito bem essa questão do tempo e da qualidade, no vocabulário em inglês, que é lifespan, que é o tempo real. A pessoa nasceu e partiu com 90 anos, esse foi o tempo dela. E health span, que é a qualidade de vida. São coisas diferentes, mas que podem e devem sim se conectar. E se a gente parar para pensar sobre o tema longevidade, quem aqui já assistiu Blue Zones? É uma série que fala de longevidade, está batendo recordes no streaming. Tem outras coisas também acontecendo. Creme anti-ruga, tire suas rugas, deixe seus músculos duros com suplemento. Uma vida quase eterna, Fora aqueles vários gurus despontando lá diariamente nas redes sociais, que basicamente a gente não aguenta mais tanto tititi. A gente quer uma longevidade na prática. E trazendo aqui para a minha história, por que eu curto tanto a longevidade? Agora eu vou puxar a sardinha para a educação física.
Eu fiz educação física, sou educadora física de formação. Então, é claro que eu, sendo da área da saúde, eu tenho um pouco mais de intimidade com esse tema. E, em segundo lugar, durante a minha trajetória, eu pude observar o tempo trabalhando em mim, na minha família e nas pessoas próximas. E agora que vem a grande questão. O envelhecimento, ele é super desafiador. Ele exige disciplina, planejamento e podem apostar, custa caro envelhecer. Por isso, o nosso grande trunfo está no nosso estilo de vida. E será que existe, afinal, uma tal fonte da juventude? Bom, eu acho que não, mas eu aposto nos pilares da saúde integral que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas antes disso, eu quero colocar uma pimenta nessa nossa conversa. Quem aqui acha que vai se aposentar? É para dar risada, né? Pois é. Será que a gente vai se aposentar? Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, assim como vocês também têm as suas dúvidas. Mas eu quero contar uma história positiva. Hoje, a gente já consegue começar a ser um arquiteto aos 70 anos de idade. E isso nada mais é do que a retomada de um sonho. A gente tinha uma concepção da aposentadoria como uma fase de se recolher aos aposentos. Hoje, nós precisamos mudar essa forma de pensar e trazer a aposentadoria como a retomada de projetos pessoais. Olha que coisa interessante. A aposentadoria deixa de ser um triste fim, você lendo o jornal lá na sua casa, né, sem fazer nada. Que coisa triste, para que você tenha uma nova história. Vivendo 100, 120 anos. Só que a gente vai precisar dos pilares da saúde integral, que é a base do meu trabalho na longevidade. Eu vou contar um pouquinho sobre cada um deles e como eles se conectam. O primeiro, é claro, como fisiologista do exercício, movimento corporal. Quem aqui faz atividade física, se movimenta mesmo, mais de 2 vezes por semana? 2 ou mais vezes por semana? A média tá legal, bacana, parabéns. Sabe o que o exercício físico vai fazer por vocês? Garantir ossos e músculos, para que a gente consiga suportar o nosso peso corporal, né? Até porque a gente vivenciou pessoas na família que não tiveram saúde nos últimos anos de vida. Então a gente vai mudar essa história, a gente vai fazer diferente com a gente. Além disso, pessoal, sentar é um novo cigarro. Precisamos prestar atenção no nosso comportamento. Se eu fico 10 horas sentado, mais 8 horas deitado para dormir, a pergunta é: quantas horas do seu dia você fica em pé? Nós precisamos ativar o nosso metabolismo. O segundo pilar é a nutrição consciente. Aqui a gente está rodando na pista mesmo, né? Excesso de açúcar, excesso de álcool maltratam o nosso cérebro. Tudo que colocamos na boca tem uma ligação direta com a saúde física e a saúde mental. E olha só, o cérebro, o nosso grande maestro, nós estamos deixando o cérebro intoxicado com tantas coisas que consumimos. E lógico, não é só, a gente não consome só pela boca. Tem a visão, tem o pensamento, né? Tem o que escutamos. Então tudo ali vai diretamente para o cérebro. O cérebro tem um sistema de limpeza chamado sistema linfático, com GLI, que é muito parecido com o sistema linfático corporal, que vai eliminar as toxinas. Só que, pessoal, o cérebro, ele é muito sensível e ele está sempre resolvendo problemas, criado, obviamente, por nós mesmos. Então, não é à toa que as demências estão chegando cada vez mais cedo, mesmo vivendo mais. O terceiro ponto tem a ver com uma vida livre de dores. Quem aqui não queria viver sem dores nas costas? Que sonho, né? Mas é um sonho possível. Então, eu preciso tratar bem a minha coluna. Desde tarefas simples atreladas à ergonomia. Ergonomia é a ciência que relaciona o meu corpo com todo o meio. Coisas simples como me abaixar aqui para pegar uma caixa, ou então tarefas repetitivas, monótonas do trabalho. Tudo isso tem a ver com ergonomia. O que eu posso dizer
é que se eu tiver músculos firmes e uma boa dose de consciência corporal, eu consigo ter muito mais qualidade de vida. Então, prestem atenção na consciência corporal de cada um de vocês. O quarto elemento, ele é muito desafiador. A busca pela sanidade mental. Essa também merece uma risada, vai, gente? Por favor, até uma gargalhada. Como tá difícil equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Os nossos pais, os nossos avós, eles conseguiam fazer isso com mais maestria. Depois da jornada de trabalho, eles sabiam que lá existia uma pessoa física. Hoje, eu conheço pessoas que só trabalham, inclusive aos finais de semana. Lógico, o trabalho é salutar, pagamos boletos, vivemos uma vida melhor do que os nossos antepassados, né, muitas vezes. Mas será que você merece ser conhecido apenas como Beltrano que trabalha na empresa tal? Eu tenho certeza que não. É ou não é? O quinto ponto, e não o menos importante, muito pelo contrário, o mais importante de todos, é o sono reparador. E aqui vale mais uma enquete. Quem aqui dorme bem? Então, o percentual está menor do que da galera da atividade física. Se todo mundo for para a roça, lá em Formiga, na cidade da minha família, lá em Minas, vocês vão dormir melhor, eu tenho certeza. Na cidade grande muda um pouco, né? E está cada vez mais difícil dormir. E aí eu trago uma solução. Eu gosto de ser uma solucionadora de problemas. Aí eu entrego a batata quente para vocês, depois cada um resolve aí. Bom, essa solução tem muito a ver com o ciclo circadiano. Muito se fala do ciclo circadiano, que nada mais é que o ritmo da natureza atuando no meu corpo, no meu organismo. E nós somos diferentes de dia e à noite. Vamos lá, quando eu acordo, aí que vem a cereja do bolo. Olha, prestem muita atenção nisso, que isso pode mudar o sono de vocês, para melhor. Quando eu acordo, eu preciso acordar descansado. Por quê? Às 7 da manhã, aparece um hormônio chamado cortisol. Colocaram o nome de hormônio do estresse nesse coitado. Eu sou fã do cortisol. O cortisol é que me dá energia para eu não acordar cansado. Então, o cortisol ele tem uma importância gigantesca, porque nós não nascemos para ficar bocejando o tempo todo durante o dia. Devemos estar cansados à noite. E esse cortisol ele vai muito bem, obrigada, até às 5 da tarde. Então, alta performance, das 7 da manhã até às 5 da tarde. É o horário que eu tenho grande produtividade. Depois ele sai e deve entrar em cena a melatonina. Muita gente ingere melatonina. Gente, não adianta. A melatonina não é indutora do sono. Ela apenas avisa o cérebro que o ciclo circadiano vai mudar do dia para a noite. Ela é reguladora do ciclo circadiano. O cérebro, entendendo isso, ele vai disponibilizar da meia-noite às 4 da manhã o grande chefão do sono, que é o hormônio de crescimento. Sim, esse que nos faz crescer até os 15 anos de idade, mais ou menos 12, 13, ali o estirão de crescimento muda um pouco, meninos e meninas, e ele vai disponibilizar uma quantidade adequada para regeneração celular. Então, o grande termômetro da sua saúde está na seguinte questão: você acorda cansado e vai dormir elétrico? Se a resposta for sim, é porque você está com o metabolismo do sono invertido, mas dá para mudar. Outras duas questões importantes, eu falei dos 5 pilares da saúde integral, mas tem 2 elementos que rapidamente eu vou falar e que também contam para essa nossa saúde integral. O primeiro é a genética. Ainda não conseguimos mudar, mas novos estudos, avanços e aprovações estão acontecendo e muito provavelmente teremos ali mudanças genéticas possíveis. O segundo ponto, que eu já mencionei um pouquinho, são os primeiros 15 anos de vida, que é quando uma única célula é capaz de se tornar um indivíduo maduro. Meninas e meninos crescem e chegam lá à fase madura. Gente, é a fase de produção dos órgãos, de crescimento da pele. Então, o quanto importante é essa fase?
percebam, quem cuida de crianças, se atentem, invistam nessa fase. Isso vai ser uma garantia de saúde para o indivíduo adulto. Sim, são muitas lições de casa, e fica uma pulga atrás da orelha. Quem será que vai cuidar de mim? Quem será que vai cuidar de você? Dos solteiros? Dos pais de pet? O mundo mudou, não são mais os nossos filhos. Quem vai cuidar de você é você mesmo. Só que a vida vai ter que ser diferente. A educação financeira, a educação de saúde deverá ser ensinada nas escolas. Por que isso não acontece? Eu fico muito chateada. Esses temas são fundamentais para a minha vida. Então isso vai ter que ser ensinado nas escolas, para que a sociedade como um todo tenha oportunidade, para que todos tenham uma saúde, para que todos tenham uma vida digna, uma vida consciente. Não pode ser apenas uma parcela da população. Todos precisam ter essa vida consciente, essa vida digna. E aí, depois de tudo que eu disse, eu pergunto mais uma vez, só que de forma diferente. Quantos anos você quer viver? E principalmente, o que você está fazendo para isso acontecer? Muito obrigada.